Se houve traição, o casamento acabou? O que tu acha? Comenta aqui embaixo. Sim, se houve traição, acabou, não tem mais chance. Ou, não, pode ser, depende. Ou não, tem solução. Qual que é a sua opinião? Escreve aqui embaixo, eu quero saber. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Primeiro vamos pensar historicamente. Quando que aconteceu a primeira traição no mundo? Não sabemos. Desde que o mundo é mundo, existe traição, tá? Quando aconteceu o primeiro divórcio no Brasil? Foi em 77, eu pesquisei. Hoje é 2025, faz 49 anos. Ou seja, no Brasil, o divórcio é algo muito recente. Então, durante centenas de anos, aconteciam traições, aconteciam casamentos, mas não aconteciam divórcios. Hoje, acontece muito. Se teve uma traição, acontece o divórcio. Mas então, nos dias de hoje, se houve traição, acabou o casamento? Minha opinião é que não. Não é uma opinião, é um fato. Vamos lá. Vamos pensar nas terapias de casais, né? As pessoas geralmente entram nas terapias de casais geralmente porque aconteceu uma traição. E as pessoas que entram na terapia de casal necessariamente terminam, acontece um divórcio? É lógico que não. Muitos casais se recuperam, inclusive muitos casais que eu atendi não só voltaram, mas voltaram melhor do que antes. Então, é um fato, não é porque traiu que necessariamente vai terminar. Eu vejo muitos comentários da internet que dizem, não, se fosse comigo, traiu, acabou. Muitas vezes as mulheres escutam isso das amigas, do pessoal da igreja, dos familiares. Se fosse comigo, teria terminado. Será mesmo? Essa pessoa que está dando essa opinião, ela está passando por um possível divórcio? Ela está vendo o problema, todos os impactos que acontecem na vida quando acontece uma separação, impactos na vida dela, impactos na vida dos filhos, impactos emocionais, impactos financeiros, impactos de sonhos que se perdem. São muitas coisas em jogo. Então, não é porque aconteceu uma traição que necessariamente vai acontecer o divórcio. Mas quando então que acaba? Quando então que a relação acabou? Eu vou contar uma história do mundo dos negócios. Uma pessoa próxima está passando por um momento de falência. Então a empresa começou a dever e foi até embaixo. E essa pessoa perguntou para um contador, né, um consultor de empresas, quando que acaba a empresa? Qual o momento que chega no fundo do poço e aquela empresa realmente acabou? E sabe qual foi a resposta desse consultor? Quando o empreendedor desiste. Olha que interessante. Então, no caso dos casamentos, não é quando acontece a traição que o casamento acaba. Sabe quando acaba o casamento? Não é nem quando um desiste, é quando os dois desistem. Quando os dois desistem, acaba o casamento. Não é no momento da traição, não é no momento que é descoberta a traição, é no momento que os dois desistem. Porque enquanto um desistiu e o outro ainda não desistiu, ainda existe chance. Mesmo que esse aqui diga, não tem mais chance. Muitas vezes acontece algo no meio do caminho e essa pessoa acaba mudando de ideia. Isso é muito comum. Então, eu já vi casos, inclusive, que o casal separou no cartório, foi lá, assinou o divórcio e depois voltou de novo. Já vi isso mais de uma vez, inclusive. Então, respondendo de novo, não é porque aconteceu a traição que vai acontecer um divórcio necessariamente. Agora, como que é o critério, né? Então, ainda não desistimos, ainda estamos pensando, ainda estamos avaliando com isso. Aí a gente tem que olhar vários parâmetros. Por exemplo, vou falar de um parâmetro hoje. Esse relacionamento, ele está indo no movimento de vida ou no movimento de morte? Por quê? Se
Vamos pensar no caso do homem que traiu. Ele traiu repetidamente, ele não quer fazer nada para melhorar, ele está ali mentindo, e ele está no movimento de morte, ele tá causando aquela separação. Agora, talvez ele tenha traído uma vez, talvez ele tenha traído há vários anos atrás, talvez ele fez um monte de ações para recuperar o casamento. Talvez ele tenha se transformado num marido perfeito depois daquilo. Talvez ele tenha realmente se arrependido. Talvez ele tenha feito tudo para reparar aquela dor que ele causou. E talvez a mulher também percebeu que a dinâmica da relação, ela também tinha alguma porcentagem de responsabilidade. Não estou botando culpa na mulher. Mas talvez essa mulher percebeu, eu acho que eu também tenho alguma certa responsabilidade nisso aqui e eu quero cuidar disso aqui também. Porque às vezes os dois têm responsabilidade, às vezes só um tem responsabilidade, tá? Não é 50-50 sempre. Isso é cada caso, isso é cada casal que vai avaliar a sua responsabilidade. Agora vamos pensar que nessa situação os dois pegaram aquela parte que é sua responsabilidade e resolveram cuidar disso para que vamos fazer dar certo. E os dois percebem que estão no momento de crise, estão na falência lá da empresa, mas querem fazer dar certo. Quantas empresas já faliram e depois se recuperaram, não é? Estou pensando na Apple aqui, que eu gosto do Steve Jobs, né? Quantas vezes já foi lá beirando a falência, ou enfim, tantos casos, né? Então, tem solução. Talvez você esteja passando por essa situação, talvez você queira uma ajuda profissional, talvez você queira um método para que vocês consigam superar isso e entrem no movimento de vida, para que vocês não se separem, para que vocês não acabem com esse sonho que vocês criaram lá atrás no casamento, para que cuidem dos filhos, para que restaurem essa família tão bonita de vocês. E se esse for o caso, eu posso ajudar. Tem o link aqui do meu Instagram, Pablo Tufano com 2 Fs. Fala comigo e eu vou explicar especificamente, no caso de vocês, como que eu posso ajudar vocês num processo totalmente sigiloso. Tá bom? Um grande abraço.